Então, pessoal, coloquei aqui no papel aqui uma questão hipotética para a gente trabalhar como seriam exercícios, como seria ali algumas questões que abordam esse conteúdo aí sobre fuso horário. Essa questão aqui é uma questão mais simples, é a questão que a gente fala, aquela ideia de simultaneidade. Né? Você estando em pontos diferentes do planeta, com fusos horários diferentes, eu vou fazer aquela matemática ali de quantas horas vão ser adiantadas, quantas horas atrasadas. Então, eu criei uma ideia aqui de uma situação hipotética. Né? Tiago se mudou para a capital inglesa a trabalho, mas pretende continuar o namoro virtual com Duda, que mora em São Paulo, 45W. Ou seja, aqui eu tenho que saber que esse fuso eu estou a oeste, então aqui eu tenho que saber que eu vou diminuir horas, e eu tenho que saber também que 45 significa 3 horas atrasadas em relação ao horário do meridiano de Greenwich. Outra coisa também, assim, ó, a questão, ele não dá aqui, o Tiago, ele bota aqui, ele se mudou para a capital inglesa. Então isso significa que ele está no meridiano de Greenwich. A gente tem que saber, né, que algumas regiões, por exemplo, né, Londres, lá na Inglaterra, está próximo a Greenwich, então algumas provas não vão indicar que aqui é o meridiano zero. Isso aí você tem que saber. Então, estando na capital inglesa, 0 graus de longitude. Então o sujeito vai lá, vai namorar virtual, né? Não sei se isso dá certo, mas vamos lá. Se Duda ligar para Tiago no horário dela, e no horário dela marcar 13 horas, que horas vai ser o horário para Tiago? Né? Então aí é simples, né? É só a gente pensar naquela lógica, né, que Tiago está ali no fuso 0 graus, né, meridiano de Greenwich, e aí a gente vai contar, ó, de 15 em 15, né? Ó, 15 graus a oeste, 30 graus a oeste, e o 45 ficou meio riscado aqui de qualquer maneira, mas só para a gente entender a lógica, né? 45 seria aqui, ó, quantos fusos eu andei, né, até chegar aqui no fuso 45. Outra questão também que poderia aparecer é só dizer assim, ó, São Paulo, horário de Brasília. Uma coisa que a gente tem que saber também é que São Paulo está dentro do fuso de Brasília. Né? Algumas provas podem não dar essa informação aqui. Você tem que saber que São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, você tem que conhecer os fusos brasileiros. Tá? Mas aqui no caso eu já estou dando aqui essa informação. Né? Então, ó, eu sei que eu estou a 45 oeste. É só a gente contar. Então a gente sabendo que Duda está a 45 graus oeste, ela está a 3 fusos de diferença de Tiago. Se o horário dela é 13 horas, a gente tem que saber qual é o horário de Tiago. No caso aqui, ó, a gente vai se deslocar em direção a leste, certo? Para saber o horário de Tiago. Então aqui, ó, deslocamento a leste, a gente sabe que a gente acrescenta horas, né? Então se aqui são 13 horas, lá para Tiago, que está mais a leste, ele já viu ele vai ver o pôr do sol antes dela, né? Então a gente aqui vai adiantar, aqui são 13 horas, nesse fuso 30 aqui são 14 horas, 15 horas, lá no fuso 0 grau são 16 horas, certo? Bem simples essa questão ali, certo? Então é só a gente saber essa questão ali, se está sendo para leste ou para oeste, não ficar confuso em relação a isso, e saber a quantidade de fusos horários de diferença ali entre os dois pontos que são indicados na questão. Aqui, galera, coloquei outra questão aí que pode cobrar conteúdo aí de fuso horário. Essa aqui já coloca um detalhe a mais. É uma questão que envolve o deslocamento também. Então vamos lá. Masha sai de Moscou até a Rússia, que se localiza no fuso 45 leste, e visita Florianópolis, que está localizado no fuso 45 oeste, né, num voo cansativo de 10 horas de duração. Quando sai, seu relógio marcava 9 horas da manhã.
quando chegar, qual será o horário oficial de Florianópolis. Então a gente vai ver que tem a diferença entre esses fusos e também o tempo de deslocamento que foi feito aí nessa viagem. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Primeiro, então, a gente precisa saber qual é a diferença entre esses fusos. A gente sabe, né, que, então vamos lá. Aqui é o fuso 0 graus, e aí a gente vai de 15 em 15, né, Vou colocar eles aqui só para a gente ter uma ideia. 15 graus, 30 graus, 45 leste. A mesma coisa a gente vai ter em direção a oeste. 15 graus, 15, 30 e 45. Estão vendo que a letra da questão aqui não é minha, né? Minha esposa fez aqui para ficar melhorzinha. A minha letra já é mais aquela coisa mais bruta, rústica. Vamos lá. Então, qual é a diferença de um fuso a outro? Se a gente sabe que o fuso de Florianópolis é o fuso -3, o fuso 45 leste vai ser o fuso +3. Então, a diferença total são de 6 horas, né? Então, gente, basta a gente perceber que a gente tem uma diferença de 6 horas, né? Se a gente fizer a contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu me desloco 6 horas no sentido oeste, certo? Então aqui a gente vai aumentar ou diminuir horas. Aqui a gente, no caso, diminui as horas. Eu estou indo na direção oeste, então eu vou atrasar o meu relógio 6 horas. Mas além do período, além da diferença de fuso, teve o período de 10 horas de deslocamento. Então a gente tem que acrescentar a essa conta essa jornada que foi feita ali durante o voo, né, cansativo ali, Então, vamos pensar, se eram 9 horas da manhã, quando ele sai de Moscou, a gente vai retroceder 6 horas e depois acrescentar 10. 9 horas, então aqui seria 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã e 3 horas da manhã, certo? Então, se fosse um deslocamento imediato, eu me teletransportasse, eu sairia de Moscou e apareceria em Florianópolis nesse horário ali das 3 horas da manhã. Mas no caso aqui, a gente, além da diferença de fuso horário, a gente vai ter esse deslocamento. Então seriam 3 horas da manhã se eu fizesse um teletransporte, né? 3 horas da madrugada. Mas eu tive todo esse tempo das 10 horas, então seriam 3 mais as 10, seriam no caso 13 horas. Então chegaria em Florianópolis, o horário de Florianópolis estaria marcando 1 hora da tarde, né? É claro que tem um jet lag, né, que a gente chama aquela diferença do horário do relógio biológico, né? A figura lá, a marcha lá que saiu lá de Moscou, para ele, né, no relógio biológico dele, passado 10 horas, seriam 19 horas, né? Seria ali o horário da janta. Mas ele ia chegar aqui em Florianópolis, seria mais ou menos o horário do almoço, né? E ele ia trocar ali o almoço pela janta. Beleza? Então esse aí é um outro exemplo onde a gente tem que levar em consideração ali o tempo do deslocamento. A lógica é parecida com a questão anterior, a gente vai calcular ali se está indo para leste ou para oeste, se vai diminuir ou aumentar horas. Vou contar quanto tem de diferença entre os fusos e acrescentar o tempo de jornada, né? A jornada ali do deslocamento, beleza? Então, gente, para a gente finalizando aqui, vamos falar de uma questãozinha que trabalha a ideia do horário solar. Aqui já foge um pouco da convenção do fuso horário, mas existem algumas questões que cobram esse horário mais preciso, né? Uma precisão um pouco maior. Então vamos dar uma olhada aqui na questão, vamos lá. A cidade de Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, perto de Ilhabela, é cortada pelo meridiano 45 graus oeste. Então aqui é interessante a gente perceber que essa cidade, ao mesmo tempo que ela está no fuso 45, ela é cortada pelo meridiano 45. Ou seja, ela está muito próxima, o horário solar é muito próximo do horário
político, né? Então tá aqui, ó, o horário político é muito próximo do horário solar. Ou seja, quando o Sol estiver no ápice da sua trajetória solar, do celeste, né? Quando ele fizer aquele movimento, estiver no ápice do seu movimento ao longo do dia, o horário vai estar marcando meio-dia. Né? Então, o meio-dia coincide com o ápice da trajetória celeste por conta dessa coincidência. Né? Ele está dentro do fuso, mas ao mesmo tempo ele está em cima da linha que é a linha que comanda o fuso, ali a referência do fuso, certo? Se eu quiser saber o horário de Florianópolis, que está aproximadamente 48 graus e 30 minutos, ou seja, 48 graus e meio, né? 30 minutos aqui é metade de uma fração, né, de 1 grau, né? 1 grau equivale a 60 minutos. Tendo em vista que em Caraguatatuba é meio-dia. Então vamos lá. A gente já comentou, né, que a gente, fazendo aquela regrinha de 360 está para 24 horas. Ou seja, no período de 24 horas a gente tem um deslocamento de uma volta completa, 360 graus. Né? Em 1 hora, a gente já viu, né, seria que o X, né, mas eu fazendo essa conta aqui, 24 dividido por 360, a gente já sabe que isso equivale a 15 graus. Mas eu poderia ir além. Eu sei que 15 graus equivale a 1 hora. E 1 hora eu sei que são 60 minutos. Né? Então, 15 graus equivale a 60 minutos. Vou botar aqui já. 15 graus, 60 minutos. 1 grau equivale a quanto? Né? Aí eu faria essa conta aqui, uma regrinha de 3, seria no caso aqui 60 dividido por 15. Então a gente vai descobrir aqui que cada grau equivale a 4 minutos. Beleza? Eu sei que cada 1 grau equivale a 4 minutos. Só que eu tenho essa fração aqui, né? Então vamos pensar o seguinte, ó. 1 grau equivale a 4 minutos. Meio grau, metade de 1 é metade disso aqui, né? Então meio grau equivale a 2 minutos, né? Então 0,5 graus é igual a 2 minutos. Então agora a gente vê qual é, que é a diferença, né? Se no caso Florianópolis está a 48 graus a oeste, ou seja, ele está um pouco mais a oeste do que a cidade de Caraguatatuba. Florianópolis, então, ele vai ter um horário atrasado, né? Então, ó, Caraguatatuba, vou tentar desenhar um mapinha aqui, né? Seria aqui o litoral do Brasil. Caraguatatuba está aqui, Florianópolis está aqui. Então, a gente está um pouco mais deslocado no sentido oeste, certo? Então, nosso horário está atrasado em relação ao horário de Caraguatatuba. Então aqui, ó, só a gente fazer a conta. Qual é a diferença aqui de quantos graus a gente vai ter aqui, ó? Se aqui é meio-dia, 45 graus é meio-dia, eu estou falando de 48. Eu tenho 3 graus e meio. Então a cada 3 graus eu tenho 4 minutos. 3 vezes 4, 3 vezes 4 minutos, né? 45, 46, 47, 48. 3 vezes 4 é igual a 12. Só que além dos 12, eu tenho esse meio grau aqui, ó, que a gente já viu que equivale a 2 minutos. Então, na realidade, eu tenho uma diferença de Florianópolis para Caraguatatuba de 14 minutos, né? 14 minutos ali é a diferença. Então, se aqui é meio-dia, eu sei que o nosso horário está atrasado em relação ao horário de Caraguatatuba, e aqui no caso então seria 11h46, né? Então seria próximo ali de 15 minutos de diferença, né? Um pouquinho menos. Então, enquanto aqui já for Caraguatatuba, no horário de Brasília, quando marca meio-dia, na realidade, aqui para nós em Florianópolis, o horário solar ainda não é meio-dia. Então, faltam 14 minutos para o Sol ainda chegar no seu ápice da sua trajetória celeste. É interessante a gente perceber que há uma pequena diferença aqui do horário de Florianópolis para o
pro horário oficial, né, de Brasília. Beleza? Então isso aqui mais uma dica aí de uma questãozinha, essa é um pouquinho, né, tem um pouquinho mais de detalhe, tem alguns elementos ali que a gente precisa abordar, mas nada complexo, né? Uma matemática básica aqui, né, só perceber que a gente está falando, né, de uma localidade que está mais a oeste, né? Então vou atrasar as horas e perceber que tem essa diferença aqui, né, de 3,5 graus, e aí eu vou fazer essa continha aqui e vou chegar no resultado. Beleza, galera? Então esses aí são exemplos aí de como a gente pode trabalhar essa questão do fuso horário. Muita gente acha que, né, é um conteúdo bem fácil, é só saber que é de 15 em 15 graus, mas pode ter umas pegadinhas, pode ter umas questões ali que pode complicar se a gente não for já preparado, se a gente já não for com uma reflexão em cima desse assunto. Beleza, galera? Grande abraço a todos aí e até a próxima. Pessoal, aproveitando o ensejo aí desse conteúdo, vou contar um caso, vou compartilhar aqui com vocês um caso engraçado que aconteceu na minha família. Acabou virando um meme lá na minha família, que foi uma situação que aconteceu durante a Copa do Mundo de 2014. A gente costuma se reunir para ver os jogos aqui na casa da minha mãe. Minha mãe é uma figuraça, né? Uma pessoa que fica tensa, extremamente nervosa vendo jogos, fala palavrão e fica angustiada e não para quieta, vai e volta. E eu tenho um irmão que mora na Austrália e lá, no caso, onde ele mora, ele tem uma diferença de 13 horas de diferença pra gente aqui, né? Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo agora por volta de 2 horas da tarde. Para eles lá na Austrália seria 3 horas da manhã do dia seguinte, né? Então o calendário dele lá está um dia na frente do nosso. Mas isso é só uma questão de convenção, questão do calendário, né? E aí no caso nesse jogo que a gente estava assistindo, a Copa do Brasil 2014, foi uma Copa tensa, o pessoal sabe qual foi o desfecho trágico, né? Mas no caso era o jogo da Colômbia, e foi um jogo também nervoso, né? O Brasil passou ali no sufoco, e ela ficou muito angustiada vendo aquele jogo, e ela, quando acabou o jogo, ela falou assim: eu não aguento mais ver essa Copa não, isso aí tá demais pra mim, eu vou ficar louco, vou morrer do coração. Faz o seguinte, Rafael, liga lá pro teu irmão, no próximo jogo você liga pro teu irmão, pra ele já dizer qual é o resultado do jogo pra gente ficar mais calmo, ficar mais tranquilo aqui. Então quer dizer que na cabeça dela, o meu irmão tá no futuro, né? Então ela queria que ele cantasse pra gente qual era o resultado do jogo, pra ela ver o jogo mais calma. Quando ela falou isso, a gente ficou louco. Começou, todo mundo deu risada e isso virou, né, meio que uma brincadeira entre a gente, né? Então toda vez que a gente quer saber do futuro, a gente liga pro Biel, que é o meu irmão que tá lá na Austrália. E aí, Biel, como é que foi o resultado da eleição? Como é que foi os eventos esportivos? Ele tem que responder pra gente lá do futuro, beleza? Então só uma brincadeira aí, pensando nessa lógica do fuso horário. Grande abraço a todos. Fiquem em casa, se cuidem, e quanto antes a gente está de volta aí para se rever e matar a saudade. Beleza, galera? Valeu!